você conhece os apóstolos, né? Você lembra os nomes? João, Boa. Pedro, Isso. André, Mateus, Foram 4. Tiago, Simão. Parece que a peça está mais adequada ao tempo. Essa rapidez do Nietzsche, né, de mudar de uma coisa para outra, hoje ela está muito mais palatável, sabe? Ela está mais perto das pessoas. Tadeu, Bartolomeu, Falta um. é o outro Tiago, Ô, Tiago. Tiago Afonso. Tiago, feio, garoto. Um ateliê que se parece com uma galeria. Uma galeria que, de alguma forma, se transformou no ateliê do pintor Paulo Pasta. O artista apresenta nesse novo espaço trabalhos inéditos, óleos sobre tela e principalmente sobre papel, que reverberam o silêncio, o tempo e a cor. Fica até mais tarde, a gente faz a vibe. É um disco que é pra você apertar o play e vou fazer uma faxina, vou dirigir, vou colocar roupa e vou sair. Ele faz esse movimento corporal, mental, sabe? Subir, descer, 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 então vai. Terry, Opa! você sabia que existem 8 bilhões de pessoas no planeta? Uau! E 6,4 bilhões vivem em absoluta pobreza? Aham. É uma estrutura dramatúrgica muito sofisticada e que não tem graça ficar contando muito. Mas ela tem um jogo de metalinguagem, um jogo de passado com ficção, peça dentro da peça, dois personagens, o passado deles, o que se revela dentro da peça que um deles escreve. Porque a ficção tem a ver um pouco com a história deles, dos personagens que estão ali representando a peça. Ô, Lloyd, Oi? eu tava querendo falar contigo. É que eu tô indo embora. Quê? Tem um jogo triangular que, com muito humor, fala de relação, de perda, de atravessamento. Eu vou me mudar, vou dar um tempo. Dá um tempo? Sua mãe e eu, a gente tá precisando de espaço, sabe? O que você está me dizendo, Terry? Mas ela tem uma ligação, ela tem um ponto de partida ali, que é o que faz a ficção acontecer. Você aprendeu um monte de coisa boa comigo também, garoto? Mas não é como se você fosse meu pai ou alguma coisa assim, né? Não. E aí são eles montando isso, discutindo isso e ao mesmo tempo falando sobre o passado deles. Vamos daí? Vamos continuar? Acaba sendo muito sobre teatro, sobre criação, mas também criação da sua própria ficção de vida, né? A identidade como uma espécie de ficção que você constrói, você acredita nela, você vê que aquilo é meio furado, né? Podemos ir? Então vá lá. Tem camadas que vão sendo reveladas quase que por dentro das pessoas que estão assistindo. Podemos começar? Nós já não começamos? Não, ainda não. Agora estamos começando. Inonit estreou aqui em São Paulo já há 15 anos. Duas pessoas se casam, alguém constrói um barco, uma pessoa escreve uma peça. Eu estava lá junto com vocês na estreia, sim. na FAAP. Na época, era o Emílio e Fernando Eiras, que eram os atores, e você era o diretor. Isso. O texto é muito bom, em primeiro lugar. E é um texto, assim, que tem uma complexidade de estrutura muito legal. Agora você está como ator também. Isso. E como é que está sendo isso? Cara, é um prazer e um desafio enorme. E Elaine? Quem? Elaine, a secretária do Ellen, médico. a recepcionista. Isso, ela é o quê? Burra, né? O que você está querendo dizer com isso, hein? Que as mulheres não são retratadas de uma forma muito positiva na sua peça. É uma aventura totalmente diferente, né? Eu tô ali, tô vulnerável, tô surfando junto com o Emílio. É uma onda. Um casaco, duas cadeiras, um palco vazio. Dois atores contam uma história. Tá bem parecida, mas ela tá bem diferente também por causa do tempo. Não só o mundo mudou, as pessoas mudaram. Então eu acho que isso tem outra comunicação, né? E como isso se reflete nessa nova montagem? No texto, nesse tempo todo, você descobriu coisas agora que você percebe hoje e que não via antes? Muito, até agora, pouco. Você está lidando com as coisas a partir de uma ideia de que os homens são assim e as mulheres são assados. E logo vai dar em que os negros são assim e os árabes são assados. A relevância do texto está em, cada vez mais, refletir as complexidades da experiência humana. Cada dia é um espetáculo novo que a gente descobre coisas novas e essa disponibilidade para isso é que faz a peça ficar viva para a gente, sabe? Porque se fosse essa coisa de a gente estar repetindo ela só,
não valeria a pena fazer, porque ela realmente ela nos provoca. A questão é que se você está apresentando as mulheres como fúteis e pouco inteligentes, você está alimentando o status quo de quem sempre apresentou as mulheres como fúteis e pouco inteligentes. Eu acho que ela é uma reserva ecológica de sensibilidade num mundo que é muito imagético, muito rápido, muito egóico. Então, acho que ela tem um espaço, mesmo ela sendo ágil, ela tem um espaço de sensibilidade que é raro ver, eu acho, no mundo hoje. Acho que ela está até mais importante agora. 15 anos depois. Que bom, Obrigado. obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, cara, que prazer. Que prazer. Equipe, Valeu, obrigado. que vamos. Tem comida suficiente para todo mundo no planeta. Sei, Não tem necessidade de ter gente passando fome. sei. Mas deixar a comida apodrecer é mais viável economicamente para as pessoas que ganham dinheiro com isso. Nova exposição de Paulo Pasta, muitas obras inéditas, uma exposição que se chama Viagem ao Redor do Meu Quarto. Dá o tom um pouquinho de uma introspecção e um pouco do seu processo nessas obras, Paulo? É exatamente isso. Esse nome é um nome de um livro, né, do Xavier Demetri, que eu sempre gostei e sempre para mim sugeriu isso que você acabou de dizer, uma espécie de introspecção, uma descoberta, grandes descobertas a partir daquilo que te é próximo, né? Sem precisar grandes deslocamentos geográficos, nada disso. Ao redor do quarto é um pouco também um símbolo do ateliê, né? É essa transposição, quer dizer, viagem ao redor do meu ateliê. Eu fui descobrindo, principalmente com os trabalhos que estão aqui, que o meu ateliê, enquanto arquitetura, sugestão de espaço, objetos, ele me dava esse motivo, esses temas. Então, eu estou sempre pintando um lugar, construindo uma espécie de interior. E eu percebi que muito vinha de lá. Por exemplo, se a gente observar as linhas, ou o acontecimento, se eu posso dizer assim, está na parte de cima. É verdade. Né? A parte de baixo é um vazio que eu tento preencher pela cor. Isso foi uma descoberta, eu fui notar que no meu ateliê é assim. Se eu fico olhando para o ateliê, as vigas do teto estão lá. E aqui é o vazio. É o lugar que eu me sinto mais livre, mais feliz. E é onde eu estou vivo. Aqui você, o seu trabalho, com esse suporte que a gente já tinha visto antes, mas aqui em número maior, papel. Eu sempre gostei muito de papel, de pintar sobre papel. Todo o meu processo de mudança acontece com o papel. Se a minha pintura está mudando, se eu estou com algumas questões, eu vou para o papel. Porque o papel responde com mais rapidez. E por isso que eu chamo às vezes de desenho, mas é pintura sobre papel. São 38 obras, são trabalhos recentes, né, Paulo? São trabalhos recentes. Você criou bastante. Você acha que é o suporte que te ajuda Eu nisso? acho. O papel, como o papel responde com mais rapidez, eu vou criando um ritmo de trabalho muito mais acelerado do que o da tela. Isso já não é papel, isso é a tela. Mas a tela aqui também está respondendo a uma maneira de eu proceder com o papel. É um estímulo inicial para você? É. A cor é uma linguagem poderosíssima. E sim, eu começo pensando um trabalho pela cor. Ao mesmo tempo que tem a cor, tem a tonalidade. Claro, é uma relação com a luz também, né? É uma reflexão também sobre tempo, né? É isso mesmo. Eu acho que o aspecto temporal faz parte da minha cor. Eu penso muito nisso. A minha cor procura, para mim, também responder ao tempo. É uma cor-tempo para mim, sabe? E é interessante para a gente também, como público, poder observar essas camadas, né? Eu queria muito que isso acontecesse, que essa exposição servisse também para isso. Eu faço essa imagem, tenho essa imagem, que a tela, sei lá,
é uma boca de cena. E me parece que agora eu fui para o lado de trás. Eu estou pintando os bastidores. Nós, como ser humano, estamos sempre na correria e eu acho que a gente também não cessa fácil. As ondas têm essa coisa similar, né? Porque se você for ver bem, ela encontra barreiras pelo caminho, mas não cessa o movimento. Acho que a gente, como ser humano, também faz isso. Se a vida é movimento, o rapper Rael foi além. Em seu novo álbum, Onda, ele passeia por diversos gêneros musicais, convida um monte de gente para participar e faz a gente dançar. Até o sol raiar, até o sol raiar. Fiquei 6 anos sem lançar disco, mas fiz muitas colaborações, isso me manteve em atividade. Mas hoje em dia, com esse universo digital, plataformas e tudo mais, não adianta eu vir do nada e soltar um disco. Eu tinha essa preocupação, eu tenho que voltar aos poucos e mostrando o que tá vindo, né? Então eu comecei com Pista Sem Lei, FBC Rincon. Se me perguntar, não sei. Eu pulei da cama assim que acordei. E que é de rock e step man. Depois fui pra Onda, depois fui pra Vibe e estreio o disco com o meu ioiô. Cada uma é um universo. Você sabe que eu sou cria e não tem quem não sabia. Que eu cheguei chegando, macetando, pagodão da Bahia. Eu pensava no pagodão baiano, falei, pô, por que não Ivete? Se não tá na vibe, automaticamente vai ser toma, toma, sem pausar, só toma, 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 vai. Aí eu pensei no amapiano, tô muito conectado com essa coisa da África. O amapiano é um gênero sul-africano. E aí eu falei, pô, a Ludmilla, né? Porque as pessoas podem ter imaginado Rael e Ludmilla, mas não fazendo amapiano. A gente faz a vibe. Porque as ondas se chocam, né? Então eu tava chocando com outras ondas que são essas participações, né, mano? Mas eu acho que esse disco, ele concretiza, ele sintetiza o rolê que eu fiz por dentro da música brasileira. Meu pai é multi-instrumentista, né? E aí o instrumento que ele mais gostava era a sanfona. E ele ia gravar essa faixa. Aí ele morreu de Covid e tal, pá, não deu tempo. Mas eu acredito que de onde ele estiver, ele deve ter ficado muito feliz, porque o Mestrinho é o Mestrinho. Gravar com o Mestrinho, mano, é uma coisa maravilhosa. E é engraçado que a música, o nome dela ficou Saudade de Lascar, né? Então sintetiza um pouco essa saudade que tem de meu pai também. Nesse baile, eu acho que você fala de diversão, mas você não deixa de falar também um pouco, né, de como são todas as questões da vida. Esse disco, ele usa um pouco também a alegria como uma ferramenta de luta também. O futuro, eu acho que a gente só vai viver ele de uma maneira sólida quando a gente estiver disposto a usar todas as ferramentas que estiver a nosso dispor. Inclusive a nossa felicidade, a nossa alegria. Mano. Vai do Gil, lá em Rio, Black Hill. É 2 pra lá, 2 pra cá, ninguém se perde, moleque. O pensamento e o fundamento é black. É um disco que tem todas essas variações e vertentes, mas não parece que eu tô atirando pra todo lado. Não, ao contrário. A onda tem as suas nuances, mas ela não quebra, ela só quebra lá no final. Falo brincando, fiz um disco jovial. Quero ver você. Se você quer saber mais, acesse as nossas redes sociais. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu tô te esperando.